Vou chamar o Pedro Venceslau aqui, porque, olha, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, inclusive estou falando com ele aqui neste momento, ele está assistindo o jornal e ele falou, olha, com isso o presidente da Câmara, Hugo Motta, não vai poder de forma alguma segurar o nosso pedido do PL da anistia, né? Eu falei, por que vocês vão cobrar? Ele falou, lógico, se cedeu para a esquerda, vai ter que ceder para nós também. Pedro Venceslau. Bom, primeiro, surtiu efeito, cumpriu o papel, ele fez uma greve de fome, é uma estratégia delicadíssima, isso causa danos à saúde, é um instrumento político legítimo, mas que estava chegando num limite para o Glauber Braga. Por quê? Porque assim, ele está tendo acompanhamento médico, está sendo observado, estava tomando isotônicos, mas isso começa a causar um desgaste muito grande. Então, foi quase que uma saída humanitária encontrada pelo presidente da Casa, Hugo Motta. E também uma saída política e uma saída honrosa também para o deputado. Ele deu 60 dias a partir da decisão da CCJ, que pode demorar mais um mês. Então, vamos dizer que o Glauber Braga tem aí 70 dias para tentar organizar e articular sua defesa em plenário, porque é muito provável que a CCJ também dê o parecer, mantenha o parecer da Comissão de Ética, porque a CCJ hoje tem uma maioria bolsonarista e tem uma parcela dessa comissão que é daqueles bolsonaristas mais ruidosos. A articulação que foi feita pelo Lindenberg Farias e pelo PSOL, ela tem o aval da base governista e do Palácio do Planalto. Foi simbólico o gesto de vários ministros irem visitar o Glauber no plenário onde ele estava acampado. Inclusive, o líder do Senado passou por lá, Jacques Wagner, o ministro Paulo Teixeira, entre tantos outros, numa grande demonstração de solidariedade. Agora, querer misturar isso com a anistia já são outros 500, é uma outra discussão política. A questão é, se os parlamentares da direita estão defendendo anistia para aqueles que depredaram a Praça dos Três Poderes, como que eles vão ter coerência para defender a punição para o deputado que expulsou alguém que estava ofendendo ele dentro da Câmara dos Deputados? Mais do que isso, nunca na história da Câmara dos Deputados ninguém perdeu o mandato por um episódio parecido com esse envolvendo o Glauber. Outros episódios muito mais graves acabaram ficando por isso mesmo na Câmara dos Deputados. O Conselho de Ética não tem uma régua de referência para punir os deputados. Então esse é um argumento muito forte que pesa a favor do Glauber. Inclusive, pesa a favor do Glauber o fato do Chiquinho Brazão, que é acusado de ter ordenado o assassinato de Marielle, que está preso, até hoje não ter tido o caso dele julgado. Por que sentaram em cima do caso do Brazão por tanto tempo e agora tanta pressa para julgar o caso do Glauber? Agora, dito isso, há uma dificuldade que é o fato de que o deputado do PSOL não construiu pontes ao longo dos seus mandatos. Ele é um deputado que é considerado isolado, inclusive estava isolado dentro da própria bancada do PSOL, que agora se uniu em defesa dele. Mas havia uma divergência entre o Glauber e o grupo político dele e o grupo político do Guilherme Boulos. Há uma certa visão, que é majoritária na Câmara dos Deputados, que o Glauber ele radicalizou demais, comprou muitas brigas, não abriu canais de diálogo e agora vai ter dificuldade de construir a salvação do seu mandato com os parlamentares mais moderados, inclusive do campo da direita. Resta saber agora se essa demonstração de apoio dos governistas que passaram por lá, da ministra Gleisi e dos outros ministros que foram, vai se traduzir no empenho de fato do Palácio do Planalto na articulação com os parlamentares da base do governo. Porque uma coisa é o gesto, outra coisa é a movimentação dos bastidores. Você tocou num ponto que é nevrálgico para essa situação toda, né, Pedro Venceslau? O quanto a gente sabe, muitas vezes não é o mérito que define as decisões políticas de uma casa como a Câmara dos Deputados, é justamente essa construção de relações. E aí, sem entrar em juízo de valor, sem concordar ou discordar da atuação, da postura do deputado Glauber Braga, fato é que esse posicionamento, por vezes, deveras radical, e a greve de fome, em parte, é um exemplo concreto desta postura firme, alguns vão dizer, autêntica, íntegra, outros podem dizer, ou radical, alguém pode dizer. Fato é que isso acaba, nesses momentos, acaba tendo um peso que até os seus defensores reconhecem que torna a sua defesa mais difícil. E, de novo, não é um juízo de valor, se é certo ou se é errado. É uma análise do fato que mostra ali o quanto este caminho acaba, por que esta situação tomou este caminho, e uma situação muito mais grave, que é a de Chiquinho Brazão,
tem tomado outro caminho. Muito obrigado, Pedro Venceslau.